Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Para mim é um prazer, é uma alegria poder estar mais uma vez aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 9. Nossa, tia, como o tempo está passando, não é? Já estamos na 9ª lição. Verdade, já está passando muito rápido. E hoje nós iremos ver mais um milagre do nosso amigo Jesus. Sabe qual é o título da nossa lição? O meu amigo alimenta muita gente. Se você assistiu a nossa aula do domingo passado, você vai lembrar que a tia já deixou uma dica bem legal do que nós trataríamos nesse domingo, não é? Eu falei que nós iríamos falar sobre um piquenique, nós iríamos aprender sobre um piquenique muito especial, um lanchinho muito especial. Então, pegue a sua revista, chame o papai, chame a mamãe, chame o irmãozinho, chame a vovó, que nós vamos agora aprender a palavra de Deus. E para iniciar, eu quero que você pegue a sua Bíblia e abra no livro de Lucas, o capítulo 12 e o versículo 22. Vamos lá? Já estou com a minha Bíblia aqui. E eu quero que você abra no livro de Lucas, capítulo 12 e o versículo 22. Diz assim a palavra do Senhor: não se preocupem com a comida que precisam para viver. Vamos falar mais uma vez? Agora, para ajudar vocês a verem bem direitinho, eu trouxe aqui um pãozinho bem quentinho, bem gostosinho, que vai nos ajudar a ler o versículo de hoje e a memorizar o versículo de hoje. Vamos todos juntos? Não se preocupem com a comida que precisam para viver. Lucas 12, 22. Mais uma vez. Não se preocupem com a comida que precisam para viver. Lucas 12, 22. Crianças, então hoje vocês já viram, né? Que nós vamos falar sobre nham nham, comidinha. Coisa boa é comer, não é, crianças? Coisa boa é você sentar à mesa e ter com que se alimentar. É muito bom. Às vezes, a gente não tem aquilo que a gente gostaria de comer, não é? Muitas vezes a gente tem vontade de comer aquela coisa diferente, aquela coisa gostosa, aquele hambúrguer, aquela pizza. Você gosta de pizza? Mas você gosta também de frutinha, de maçã, de banana? Pois é, porque tem os dois lados, não é? Muito bem. Olha, às vezes, crianças, a gente não tem condição, o papai não tem dinheiro, a mamãe está aperreada, está sem dinheirinho para comprar aquilo que a gente queria comer. Mas o papai do céu não deixa que falte o pão nosso de cada dia, não é verdade? Às vezes não é aquilo que a gente queria, mas não falta. E quando a gente agradece por aquele alimento que está aqui na nossa mesa, que está na nossa mão, o Senhor vê a nossa gratidão, o nosso agradecimento e Ele realiza o desejo do nosso coração. Um dia a gente vai comer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente tem vontade, mas primeiro a gente tem que agradecer pelo alimento que está aqui no momento, porque foi Deus quem mandou. Então ele diz: não se preocupem. Vocês não precisam ficar preocupados, vocês não precisam ficar ansiosos. Será que amanhã vai ter comidinha aqui? Será que amanhã eu vou comer aquilo que eu gostaria tanto de comer, aquela comida especial? Será que eu vou comer? Jesus disse: não se preocupem com a comida que precisam para viver. Está escrito lá em Lucas 12, 22. Porque Deus é quem providencia todo dia o nosso pãozinho diário, o nosso alimento de cada dia. E a história de hoje tem tudo a ver com isso. Eu falei de um piquenique, não foi? Pois é. Vocês sabiam que quando Jesus esteve aqui na Terra, ele também comia. Você acha que ele ia passar fome? Você acha que ele não ia comer? Claro que ele comia, não é? E aí as pessoas que andavam com ele também precisavam de comer. Certo dia, crianças, Jesus estava assim cansadinho, estava fadigado, porque já estava muitos dias, não é, andando, pregando a palavra. E ele disse assim para os seus discípulos: meus amigos, vamos passar para o outro lado do rio, porque eu quero descansar um pouco, eu estou muito cansado.
Depois você vai lá no livro de Mateus, capítulo 14, do versículo 13 ao 21, e pede para a mamãe ler essa história para você, porque essa história está na Bíblia, não é a tia que está inventando. Aconteceu com o nosso querido Jesus. E então Jesus disse, vamos que eu quero descansar. E aí eles passaram para o outro lado do rio, do lago. Acontece, crianças, que quando Jesus e os seus discípulos chegaram do outro lado do rio, tinha tanta gente, que as pessoas ouviram que Jesus ia passar para o outro lado, elas ficaram sabendo, e aí elas disseram assim, nós não podemos perder essa oportunidade, nós vamos encontrar com Jesus. E aí elas correram na frente, e quando Jesus chegou, elas já estavam lá. E aí a Bíblia diz que Jesus ficou cheio de compaixão. Sabe o que é compaixão? É quando eu olho para o meu próximo, eu olho para o meu coleguinha, eu olho para o meu irmão e consigo sentir a dor dele. Eu consigo me compadecer, eu consigo me colocar no lugar dele. Então eu quero o melhor para ele. Assim era que Jesus via. Jesus olhou para aquela multidão e ele ficou com pena deles, porque Jesus viu o quanto eles estavam necessitados, o quanto eles precisavam de uma palavra, o quanto eles precisavam, muitos deles, de cura, porque estavam doentes, estavam dodóis. Então Jesus olhou para eles e ficou com muita dó e começou a pregar e a curar muitas pessoas. Só, crianças, que o dia foi passando e a noite foi chegando. E aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, o dia está acabando, já vai ser noite. Vamos dispensar esse povo para que eles vão para a casa deles e procurem o que comer. Porque já é tarde, faz horas que eles estão aqui com a gente. E aí Jesus disse assim, por que vocês não dão comida para eles? E aí os discípulos se olharam e disseram, Jesus, o senhor não está vendo tanto de gente que tem aí? Nós não temos comida para dar para esse povo todo. Crianças, era muita gente, era muita mulher, era muito homem, era muita criança. Então eles disseram, Jesus, nós não temos condições de dar nada para esse povo. Então Jesus disse, procurem alguma coisa. Quem tem alguma coisa para oferecer? E então, crianças, eles foram atrás das pessoas e encontraram ali um menino. E esse menino, ele carregava um lanchinho, sabiam? Ele carregava um lanchinho, quem sabe que a mamãe dele preparou? Quem sabe a mamãe dele colocou ali no cestinho e disse, filhinho, você vai ver Jesus, mas vá preparado, leve aqui esse lanchinho para você. E aí a mamãe dele talvez tenha colocado ali naquele cestinho. E aí lá naquele cestinho tinham 5 pães e 2 peixinhos. Vamos repetir? Qual era o lanchinho desse menino? 5 pães e 2 peixinhos. E aí os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Senhor, aqui tem um menino e ele tem um lanche. E ele pode dividir esse lanche com a gente, mas olha o tanto que é, 5 pães e 2 peixinhos. Crianças, vocês costumam dividir o lanche de vocês? Ou quando vocês têm alguma coisa para comer, vocês comem tudo de uma vez e não deixam nada para ninguém? Não acredito. Você come tudo e não deixa nada para ninguém. Não divide com o irmãozinho. Não divide com o coleguinha. Crianças, pois esse menino aqui tinha só 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele ofereceu para Jesus, ofereceu para os discípulos para poder repartir com as pessoas. Viram que exemplo lindo? Aí você diz assim, tia, mas esse lanchinho é muito pouco. Olha, a senhora disse que tinha muita gente, não é? Como que 5 pães e 2 peixinhos vai dar para alimentar tanta gente assim? Mas acontece, crianças, que através da disposição desse menino, porque ele confiou em Jesus, ele conseguiu ver, presenciar com os seus próprios olhinhos um grande milagre. Quando Jesus pegou o cestinho daquele menino, o Senhor viu nele fé. Ele levantou aquele cestinho para o céu. Jesus pegou o cestinho com as suas mãos, levantou para os céus e agradeceu a Deus por esse alimento. Todas as vezes que você for comer alguma coisa, lembre de agradecer a Deus antes. Você pode fazer uma oração bem rapidinha. Papai do céu,
obrigada por esse cuscuz. Papai do céu, obrigada por essa comidinha. Papai do céu, obrigada por esse lanchinho. E você vai ver como o Senhor, vendo a sua gratidão, vai continuar abençoando e nunca vai faltar o pão sobre a sua mesa. Então assim Jesus fez. Pegou aquele cestinho, levantou para os céus e orou, agradecendo a Deus por aquele alimento. Então os discípulos pegaram o cestinho e começaram a distribuir os pães e os peixinhos entre as pessoas. Mas antes Jesus mandou que todos se sentassem, todos ficassem em grupos, para que os discípulos pudessem distribuir. Você viu como Jesus é organizado? Jesus não gosta de bagunça, não. Jesus não trabalha no meio da bagunça. Jesus não trabalha no meio do embaraço, no meio da sujeira. Nananina, não. Por isso, mantenha sempre o seu quartinho arrumado, a sua casinha arrumada, porque Jesus nos ensina aqui nessa história que antes de comerem, tinham que se organizar. Tinham que sentar, todo mundo calminho, em grupos, para que começasse a distribuição do lanche. Mais um ensinamento para nós, não é verdade? Quando Jesus pegou esse pão e abençoou, os discípulos começaram a distribuir. Crianças, vocês não vão acreditar. Um milagre maravilhoso aconteceu. Aquela multidão, um montão de gente, faz assim, um montão de gente começou a comer. Por quê? Porque lá daquele cestinho, daquele menino, surgiram tantos pães, tantos peixes, tantos pães e tantos peixes, que ninguém ficou sem comer. Todos comeram, todos se saciaram, todos ficaram maravilhados. Por quê? Porque cada vez que metiam a mão no cestinho, não acabava o pão. E cada vez que metiam a mão no cestinho, não acabava o peixe. E eles iam comendo, até que todos da multidão conseguiram ficar saciados, satisfeitos, mataram a sua fome. E você acredita que depois que acabou a distribuição dos pães e dos peixes, ainda sobraram 12 cestos, crianças, de pães e de peixes, cheinhos, lotados de peixinhos e de pães. E Jesus disse assim, recolham tudo que sobrou. Sabe por quê? Porque Jesus não gosta de desperdiçar. Você gosta de desperdiçar comida? Coloca a comida lá e estraga tudo e não come todo e joga fora? Olha só, Jesus não gosta de desperdício. Ele quer que a gente coma, fique satisfeito, mas que não jogue fora, tá bom? Mais um ensinamento dessa história maravilhosa que nós aprendemos aqui. Crianças, essa história nos traz muitas lições, não é verdade? Nós vimos aqui muitas lições. Vimos aqui muitas coisas que aprendemos com esse menino, que aprendemos com Jesus. E para nós sairmos daqui bem felizes e bem alegres, não quero tristeza não, tá bom? Se hoje você não tem o que você quer para comer, mas Papai do Céu, vendo a sua gratidão, te diz, não se preocupe. Não se preocupe com aquilo que vocês precisam para sobreviver, aquilo que vocês precisam comer para sobreviver. A palavra dele nos diz, não se preocupem. Então não se preocupe, criança. Tenha o seu coraçãozinho bem satisfeito com aquilo que Deus lhe deu, com aquilo que ele proporcionou para você, tá bom? Que aí no tempo certo, no dia certo, na hora certa, ele vai dar aquilo que você quer. Talvez não é aquilo ainda que você deseja, que você tem agora, não é? Mas ele vai te dar, se você continuar com o seu coraçãozinho agradecido. Amém? Vamos cantar? Você gosta de cantar? Então eu vou te ensinar assim, tá bom? Vamos fazer um coraçãozinho assim, Faz um coraçãozinho aí. Tá lindo o coração da tia? Faz um coração bem lindo aí. Chama a mamãe e vamos fazer um coração. Vamos lá? Assim, Um coraçãozinho pronto para dar, mãozinhas abertas para dar. Jesus deu a vida para me salvar. Ó Deus, faz-me pronto a dar. Assim como esse menininho esteve pronto a dar, você viu? Ele não disse que não ia dar. Ele não segurou o lanchinho para ele e não dividiu. Ele deu.
E o Senhor multiplicou. O Senhor daquele lanche pouquinho fez muito lanche e todo mundo se saciou naquela tarde, naquele finzinho de tarde. Então vamos cantar de novo só para você guardar no seu coraçãozinho e você ter um coraçãozinho grato e um coraçãozinho generoso, sempre disposto a dividir. Vamos fazer de novo? Um coraçãozinho pronto para dar, mãozinhas abertas para dar. Jesus deu a vida para me salvar. Ó Deus, faz-me pronto a dar. Amém, glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, você vai compartilhar esse vídeo com outras crianças que também precisam ouvir a palavra de Deus. Quem sabe o seu coleguinha lá da escola, não é? Que você tá com saudade dele. Quem sabe o seu vizinho, seu priminho. Então compartilha para você abençoar também outras vidas, para que eles vejam o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor é maravilhoso e realiza milagres. E o principal milagre que ele realizou, crianças, foi nos salvar. Foi salvar a nossa vida e nos dar a esperança de morar no céu. Então vamos fechar os olhinhos nessa hora? Vamos orar? Vamos pedir a Deus que nos dê sempre fé, capacidade de acreditar que o Senhor providencia todas as coisas que nós precisamos, toda a comidinha, todo o sapato que a gente precisa calçar, a roupinha que a gente precisa vestir, tudo o Senhor cuida para nós. Então nós não precisamos nos preocupar. Vamos fechar os olhinhos? Papai do céu, nós te agradecemos por esses momentos que passamos falando e ouvindo a Tua palavra. Queremos te pedir, Senhor, que nos dê sempre gratidão e muita fé para acreditar, Deus, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor não deixará faltar o pão sobre a nossa mesa, que o Senhor cuida de cada criancinha e de sua família. Abençoa cada uma das crianças que está assistindo e que nunca falte o pão de cada dia sobre a mesa delas, Senhor. Nós te pedimos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu espero que você tenha gostado e nós nos vemos na próxima aula da EBD, tá bom? Beijo e a paz.